Bom, salve para você que está aí do outro lado, está começando mais um Trocando Ideia aqui pelo canal. Eu sou Roberto Crispim, hoje recebendo Suede Carvalho, professora, militante de esquerda, pré-candidata à Assembleia Legislativa do Estado de Ceará nas eleições 2022. E aí me corrija se eu estiver equivocado, mas a primeira mulher trans do Cariri a disputar uma eleição ao Parlamento Cearense. É isso? Suede, bem-vinda ao Trocando Ideia. Vamos conhecer um pouquinho de você, né? Quem é Suede Carvalho? Suede Carvalho é uma professora, né? Eu dedico minha vida à docência, eu amo educação e principalmente ensino de história. Eu estou me mestrando agora em ensino de história, então me interessa muito também os caminhos que a educação está tomando. É muito fácil você ver, por exemplo, uma pessoa que tem essa orientação, né, de ser uma mulher trans e está em transição, mas eu, mais do que ser uma mulher trans, e como eu costumo dizer, não basta ser uma mulher trans, você tem que também ter proposta, eu sou uma educadora e sou uma historiadora. E como você falou, também sou uma militante política. Eu sou filha de empregada doméstica, eu nasci em 95, naquela época era tudo bem mais complicado, minha mãe solteira, e desde criança que eu tenho muito essa visão. Eu via minha mãe chegando em casa com coisas que ela trazia da casa da patroa dela e dizia: olha, meus filhos, né, eu e meu irmão, que 2 anos mais novo que eu, é assim, isso aqui é uma comida boa, né, que eles comem lá, né, tipo essa coisa bem da desigualdade mesmo. Sim. E desde criança que eu tenho essa coisa dentro de mim, de perceber na pele que o Brasil é um país muito desigual, que o Ceará é um estado muito desigual, e quando eu cresci, entrei na faculdade e comecei a perceber as estruturas históricas, sociais que resultam nessa desigualdade atual, surgiu em mim esse fogo de tentar fazer alguma coisa a respeito. Na minha concepção pessoal, saber dessas coisas, ter esses conhecimentos e não fazer nada para tentar mudar isso que eu acho que está errado, seria errado, seria egoísmo da minha parte. Então eu decidi me organizar. Em 2017, conheci o pessoal da Unidade Popular, que naquela época estava em campanha de coleta de assinatura, e decidi chegar junto. Gostei do programa do partido, achei um programa avançado, com o qual eu me identificava enquanto militante de esquerda, e que era muito importante para essa renovação da esquerda no Brasil, e mais, uma esquerda que não tem medo de ser. Nos últimos tempos... Eu vou desacelerar você, tá certo? Sim. Para que a gente possa... Eu quero realmente conhecer um pouco de você, e acho importante, pelo fato de você ser a primeira mulher transexual da região. Eu estou na seara política há 25 anos, vou completar 26 anos de jornalismo político. Não me recordo de ter uma entrevista, de ter participado, conduzido uma entrevista até a presente data por uma candidata transexual. Né? Seja qualquer cargo em eleição municipal ou qualquer uma outra. Né? Você nasceu em 95, filho de uma empregada doméstica. Filha, no caso. Perdão. Eu quero falar sobre isso. Né? Deixa eu colocar filho, para a gente poder falar um pouquinho dessa transição. Né? De uma empregada doméstica, numa situação de necessidade. Né? Você mesmo colocou aqui. Minha mãe trazia comida da casa onde ela trabalhava e dizia: olha, essa aqui é a comida boa que eles comem lá. Né? E você estava falando, eu estava vivenciando aqui um filme, né? Eu estava visualizando realmente a cena. Né? Então, deve ter sido muito difícil, dentro dessa sua realidade de vida, né, se descobrir mulher. Eu queria falar um pouco sobre isso. E estou fazendo essa provocação para que a pessoa que nos assista a posteriori tenha entendimento também desse momento. Sim. Né? A gente vai falar de campanha eleitoral, de pré-campanha eleitoral, da pretensão, da disputa à Assembleia, mas eu queria entender esse momento, né?
da transição, quando é que você se descobriu mulher? Quando foi que você sentiu lá no seu âmago, não, eu tô no corpo errado, essa aqui não sou eu tô vivendo algo que não me pertence e que eu não quero viver? Não, assim, desde criança que você já tem sinais disso, né? Eu era uma criança, vou usar esse termo, bastante afeminada, né? E sofria meio que bullying na escola, nesse sentido. Em casa também, né? Eu acho que poucas pessoas de uns tempos pra cá, só apenas, que nós temos uma educação que não é machista. Mas nos últimos tempos, ou aliás, anos atrás, era muito complicado isso. A educação era machista. Minha mãe, apesar de ser uma mãe solteira, mulher, ela reproduzia essa questão do machismo e muitas vezes acabava de minha mãe também pegar no meu pé por causa desse meu jeito. Pegava no pé por causa desse meu jeito. Então eu por muito tempo me masculinizei bastante. Tive até uma fase da minha vida em que eu reproduzia uma homofobia, uma LGBTfobia, por não querer, por saber que tinha algo dentro de mim que eu não queria aceitar, né? Mas aí, por volta de 2013... Meu microfone tá normal, Gabriel? Faz um teste no meu microfone, tá normal? Porque acabou, eu fui mexer aqui e acabou que o microfone caiu. Você disse que vivenciou internamente uma espécie de contraponto ao seu próprio sentimento. Sim, eu acho que até meus 17... Brigou consigo mesmo. Exatamente. Agora, quando eu fiz 18, saí da casa da minha mãe, né? E me permiti fazer outras amizades, porque eu fui criado em um lar evangélico também, né? Bastante. Cara, que loucura. Aí saí, comecei a fazer amigas fora da igreja e fui começando a me aceitar melhor, né? Começando a me aceitar melhor. E foi coisa rápida. Eu saí em 2012 da igreja de vez. Aí em 2013, em 2014, eu já sabia disso e comecei a construir essa nova persona, né? É complicado. Você construiu uma nova persona ou essa persona sempre esteve dentro de você e você apenas deixou que ela eclodisse? Comecei a modelar, né? Porque já existia um material bruto, por assim dizer. Comecei a moldar, né? E é muito complicado porque essa transfobia, ela tá em toda a sociedade. Inclusive nas universidades, inclusive nos movimentos sociais, né? Acontecia muito, por exemplo, de eu falar alguma coisa na universidade, isso lá em 2014, 2015, e as pessoas olharem pra mim e acharem ridículo o jeito que eu tava vestida, entendeu? E não darem bola porque eu tava falando, cortar a fala. Isso na faculdade? Isso também? na faculdade, nos espaços de discussão da faculdade, dos movimentos estudantis, né? Eu tive que me validar muito. Chegava na universidade, voltando do trabalho, eu ia, né, de maquiagem e tal pro trabalho. Eu conseguia ter esse trabalho porque era telefonista, então as pessoas não me viam, então não teve essa dificuldade. E as pessoas me perguntavam em tom jocoso, rindo, né? E tu vai desse jeito pro trabalho, né? Esse tipo de coisa. De 2016 para cá, começaram a aparecer na URCA outras graduandas, outros graduandos que se identificavam assim também, né? E começou a se normalizar. Mas de 2014, 2015, parte de 2016, eu fui a única. E eu lidei com esse sentimento de que eu sou uma novidade, de que eu sou uma coisa, entre aspas, exótica aqui nesse meio. Você chegou a sentir assim, exótica? Com certeza, porque as pessoas me faziam muitas perguntas, me enchiam de perguntas, aí perguntavam, então quer dizer que tu gosta de homem? Aí eu não gosto só de homem, né? Aí a pessoa achava estranho, porque confundia muitas coisas, que esquisito, não sei o quê. Passei muito tempo ouvindo isso, né? Esquisito, que diferente, e você acaba se sentindo exótica, né? É uma coisa que não tem como evitar. E uma coisa engraçada, Roberto, é que na igreja eu tinha escola dominical, ia de manhã, e o pastor ensinava fala, entonação de voz,
né? Uns cursos de pastor que tinham na igreja, né? E eu gostava muito. O que é que eu comecei a fazer? Meio com engenharia... Você queria ser pastor? Quando eu era criança, sim. Que eu sempre tive esse sentimento, Roberto, de eu tô num lugar, eu quero fazer parte da construção desse lugar. Ele tá olhando para cá, porque tem muita gente aqui envolvida na produção, e às vezes entra uma pessoa aqui e aí chama atenção. Mas relaxe, Pronto. você tá em casa, relaxa. Acontecia, eu sempre quis estar no lugar onde esse ambiente é construído. Se você está numa igreja evangélica, quem constrói aquele ambiente, quem influencia aquele ambiente é o pastor. Então, se eu tinha essa mentalidade na época, se eu vou crescer em um lar evangélico e vou ser evangélico a minha vida toda, o pensamento que eu tinha na época, eu quero ser a pessoa que tem alguma influência. Não quero ser só a pessoa que recebe passivamente, eu quero contribuir. Então eu queria. Só que eu hoje sou uma pessoa ateia, eu não acredito, eu sou uma pessoa ateia, não tenho crença religiosa. O teu ateísmo provém da falta de apoiamento dentro da igreja? Não, vamos chegar nesse ponto. Né? Mas eu fiz meio com engenharia reversa. Se eu não era ouvida, e eu sempre fui uma pessoa tímida, no campo você não pessoal, parece uma pessoa tímida. É porque é exatamente isso que eu vou te falar agora. Eu comecei a usar o que eu aprendi nas aulas dominicais para falar. Chegava no espaço, modulava minha voz de um jeito mais de propriedade. Você não vai... em vez de chegar e dizer, olha, você não vai cortar o que eu tô falando, você tá me cortando muito. Eu falava de um jeito... Questão do diafragma, da voz, do ar, sair daqui, não daqui. A voz projetar mais, uma voz mais forte. Postura, aquela teatralidade do pastor. Comecei a usar isso no movimento social. E as pessoas começaram a te olhar diferente. Não me interromper mais quando eu falava. Dizer, olha, sabe do que está falando? Essa sabe do que está falando? Né? Comecei a ser mais respeitado, mas eu tive que fazer esse processo. Né? Agora, vi que gerou interesse, né? O ateísmo não tem nada a ver com isso. Né? Eu não me desiludi com o cristianismo. Não me revoltei com o cristianismo. Né? Óbvio, eu me revoltei com figuras específicas dentro da igreja. Tipo? Que me castravam, né? A perseguição que eu só via lá dentro de algumas pessoas, né? Elas diziam, olha só esse jeito afeminado desse irmão, né? Vamos ficar de olho nele. Sendo que, na verdade, eu era super correta para os preceitos, né? Não tinha nada em mim que preocupasse, de fato, o pastor. Mas eu acabava sendo muito visada porque eu tinha um jeito meio... afeminado, não agia como os outros irmãos da igreja, né? Então tinha meio que essa coisa em cima de mim. Então isso me revoltou, né? Essa questão de eu fazer tudo certo, mas não me revoltei com Deus ou com o cristianismo. Simplesmente eu comecei a discordar não de Deus, mas da ideia de sobrenatural em si. Me tornei uma pessoa materialista, não materialista... Quero dinheiro, materialista filosófica. Eu acredito que as coisas são criadas pelo movimento social. Né? Eu acredito que o pensamento religioso vem da criatividade humana e do movimento social humano. Né? Então, é por isso que eu sou ateu. Eu não sou ateu porque eu sou revoltada com Deus, porque a igreja aconteceu isso, isso e isso. Eu sou ateu porque a ideia de sobrenatural parou de fazer sentido para mim, né? E é uma coisa que eu levo no meu bolso. Você não consegue sentir a presença de Deus no seu coração? É isso aí que eu queria dizer. Pra mim não basta, sabe? Não, mas não é uma questão de bastar ou não. A pergunta eu vou te refazer. Né? Você não consegue sentir a presença de Deus no seu coração? Isso aí pode ser levado para muitos lados, né? Mas tendo do ponto de vista, e eu vou colocar essa advertência aqui, porque existe... Eu me dei mal, né, na vida. Eu sou de esquerda. Você acha que você se deu mal na vida? Não, eu entendo o que eu quero dizer. Foi você quem disse, eu tô repetindo. Mas eu me dei azar. Por quê? Eu sou de esquerda em um país que a hegemonia é de direita. Eu sou ateia. Vou te mostrar como você não deu azar. E eu sou uma mulher trans. Ou seja, eu estou em todos os campos... No campo minoritário. Veja só. Sim. Me permita divergir dessa sua colocação. Né?
você chegou aqui e disse, olha, eu nasci numa família humilde. Minha mãe era apenas ela, doméstica, né? A situação em casa era dificultosa e eu precisei sair de casa para poder me assumir mulher. Né? Tive vários embates comigo mesma, depois saí da igreja. Mas hoje você é aquilo que você decidiu ser. Isso. Não é? Isso é. Você não acha, então, que você pode afirmar ter sorte, né, de estar vivenciando aquilo que você desejou realmente ser? Desse ponto de vista, sim. Agora, por exemplo, quando você entra no movimento social, eu estou sempre na minoria, tá entendendo? Mas a minoria também, olha, o pobre é minoria, mas embora seja um maior volume, né, é minoria, social, minoria dentro, política. sem sombra de dúvida, você entendeu a colocação. Né? O preto é minoria, né? O gordo é minoria, a mulher é minoria. Né? Há vários nichos que podem ser colocados como minoria, embora não sejam verdadeiramente minoria. Não, são minorias representativas, né? Então, desse ponto de vista, que vivemos em uma sociedade laica, né? Eu posso dizer não sinto. Né? O Gabriel falou assim, falou no gordo porque ele tá gordinho. Eu sei que você pensou isso, viu, Gabriel? Eu tenho certeza que você pensou isso. Eu tava outra questão, eu tava na igreja e tem uma cena que eu nunca esqueço. O pastor costumava dizer, né? Aquela linguagem poética, né? A gente tem que ver Deus na natureza, na árvore, cada folha que cai tem Deus ali. Eu nunca consegui sentir, nunca consegui ver isso, né? Talvez o seu coração esteja ainda endurecido pelos anos de sofrimento. Mas aí a gente chega em outra questão. Não, eu tô filosofando, hoje tá um negócio sério. Mas aí a gente chega em outra questão. Ser ateia, não ter religião, é um demérito? Não, é uma opção sua. E num país democrático... Exatamente. Né? Exatamente. Mas, por exemplo, sabe qual é a única minoria... E o Estado é laico, diga-se de passagem, né? Sabe qual é a única minoria política que não tem nenhuma representação, zero, ateus. Sem sombra de dúvida. Né? Então eu também estou aqui meio que representando essas... Tanto é que pessoas que pleiteiam cargos públicos normalmente esconderiam isso. Você está levantando bandeira? Você está levantando bandeira? Tipo assim, eu estou te perguntando isso porque a gente tem representantes políticos, eu vou chamar de representantes políticos para não fosse, né? Que levanta a bandeira da causa animal, aí bota o cachorro. Deputado Célio Studat, eu não estou aqui lhe ofendendo, mas é fato. Na campanha eleitoral 2018, o Célio Studat pegou um cachorrinho, botou aqui, alisou o cachorrinho, venceu a eleição. Não. A Jaqueline Gouveia, que tem um trabalho muito sério, inclusive, em relação a isso, né? Tem como base a defesa animal. Tem deputada que tem a causa da mulher. Tem deputado que tem a causa do armamentista, a causa agropecuária e afim. Você está levantando a bandeira do ateísmo e do público trans? Não. Eu penso em bandeiras e elas estão integradas. E quando a gente for falar na questão das propostas, de como eu vejo essa campanha, eu vou dar uma dimensão disso. Ainda pré-campanha. Pré-campanha, eu vou dar dimensão disso. Porque assim, não é possível, para mim, em um país com as contradições que o Brasil tem, a gente entender uma bandeira isolada. Eu vou dar um exemplo, a causa animal. Causa animal é o quê? E ela devia estar associada ao quê? E uma crítica que eu faço a esse movimento, muitas vezes, não a essas figuras que você falou, né? Eu sei a seriedade do trabalho delas. Mas há o movimento social da causa animal na internet. Se preocupam muito com animais domésticos, mas esquece que causa animal também é causa climática, também é aquecimento global, também é a Chapada do Araripe pegando fogo, também é Cerrado e Amazônia pegando fogo. E foca muito nessa questão de, olha o cachorrinho abandonado, vamos adotar, vamos arranjar um lar. Isso é importantíssimo. Mas você tem que entender a causa animal integrada a bandeira. As bandeiras, elas estão dentro de uma caixinha. E quando você puxa uma,
vem as outras. A primeira que você puxou, que está aqui na sua mão, ela vem com outras. E eu penso assim, né? Então, é tipo bandeirola de festa junina. Exatamente. Né? Não dá para um deputado, um vereador, um prefeito, um governador, e essa visão que eu tenho há muito tempo já, ter uma pauta. Não, ele tem que ter um projeto para o Estado, para a região, que envolva diversos âmbitos, né? E sobre esse ponto de vista da laicidade do Estado, é sim uma das minhas bandeiras. O Estado é laico e todas as pessoas, independente de suas crenças religiosas, deviam ter as mesmas oportunidades. Por exemplo, pessoas de religiões afro-brasileiras, elas sofrem muita repressão, muito preconceito. As pessoas dizem que, ai, macumbeiro, ai, é do demônio, não sei o quê, né? Naturalmente, isso é um preconceito profundo, e esse preconceito especificamente de origens racistas, porque são religiões que vêm de África, que são de matriz africana, né? Que vieram com pessoas que foram sequestradas de África e escravizadas. Nesses termos. Exatamente. A palavra é essa, sequestrada, literalmente sequestrada. E, por exemplo, pessoas ateias. No campo da educação, meu amigo, eu sou professora, eu tenho a sorte de ser concursada. Tenho a sorte. Você leciona aqui em Juazeiro? Não, eu leciono, na verdade, em Cajazeiro, na Paraíba. Eu passo 3 dias lá, dando aula e volto. Mas eu moro aqui. Estadual? Né? Estadual. Eu moro aqui, minha casa é aqui, amo o Cariri, né? Eu tenho projetos aqui, artísticos. Natural né? do Juazeiro? Nascida e criada. Minha família toda é aqui. E, meu amigo, é muito difícil. Quando você está numa escola, dando aula em escola privada, ou é contratada do Estado, se descobrem que você é ateu ou ateia, você é demitido, sumariamente. E muitas vezes também, matriz africana também pessoas de matriz africana, religião de matriz africana. É muito difícil. Tem escola, Roberto, que coloca no formulário religião. E isso, inclusive, é proibido por lei. Mas está lá. E o Ministério Público, o Ministério da Economia, a Secretaria do Trabalho não vem em cima. Então, essa é uma pauta que existe. É uma bandeira que existe. Tem que ter provocação. Exatamente. Tem que provocar. E outras pessoas que pleiteiam, e eu aqui vou ser incisiva nesse campo, tem pessoas que pleiteiam, que estão em pré-candidatura, que pleiteiam concorrer, porque eu estou ainda pleiteando concorrer. Eu não estou nem concorrendo ainda. A campanha não começou, né? Não estou fazendo campanha ainda. Estou aqui tateando o terreno para ver o esconderiam esse fato. A gente está numa cidade religiosa, bastante religiosa, Juazeiro do Norte, mas eu não escondo. Eu sou uma pessoa ateia. Sou uma pré-candidata ateia à Assembleia Legislativa. Pois é, eu estou realmente muito curioso com essa situação sua, né? Uma pré-candidata trans, vivenciando ainda a fase de transição. Sim. Você está em que momento da transição? Eu preferia não dar detalhes médicos de verdade. Disso, né? Eu fui indelicado aqui agora. Não, né? sem problema. Mas é porque, como eu não compreendo, tem muita gente que vai assistir e também não compreende. Perguntar não sabe? Ofende. Né? Então, eu acho que quem está, seja lá no escritório, em casa, no celular, assistindo com o YouTube ligado na palma da mão, deve estar se questionando. Sim, mas qual é a fase da transição? Né? Que as pessoas realmente não compreendem isso. Porque é um tabu tão grande esse negócio. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Só uma coisa é a ignorância falando de verdade. Sobre isso. Eu não pretendo dar detalhes pessoais sobre a minha transição, mas uma coisa eu posso dizer. Há uma desigualdade profunda. Não, quando eu digo assim, eu não quero saber se você está cirurgiado ou não. Isso aí é problema seu, íntimo e acabou. O que eu pergunto a fase da transição, ela tem estados na psique? Quer dizer, você sabe se você já está realmente, internamente, mulher, né? Essa a questão que eu levanto. Tem um acompanhamento. Perfeito, maravilhoso. Né? Mas, assim, uma coisa que eu ia dizer. O SUS, até 2015, 2016, tinha uma facilidade para fazer essa transição, esse processo pelo SUS. A partir de 2016, do impeachment da Dilma, que na minha concepção e na concepção da minha organização foi um golpe, né? Entendo como quiser, impeachment, golpe, mas na concepção, na minha, foi um golpe. Né? Desde o golpe, tem havido um fechamento. Não apenas dessa cirurgia, mas como essa cirurgia é especialmente visada por uma certa direita conservadora, tem se fechado as portas. Eu conheço
pessoalmente mulheres trans que estavam no final da transição pelo SUS, no final. E que parou a tramitação? Parou. Teve que fazer vaquinha para tentar continuar. Uma tragédia. Caraca. E pessoas trans, mulheres trans, de mais posses, de famílias ricas, podem fazer isso até em outro país, com as melhores técnicas. Mas a desigualdade no Brasil é muito grande nesse sentido. Porque aí a mulher trans pobre, e aqui vai um dado chocante. Segundo dados da Secretaria de Saúde de São Paulo para esses temas LGBT, 90% das mulheres trans no Brasil são obrigadas a se prostituir. 90%. Além da violência física... Mas tem muito homossexual que é obrigado a se prostituir também. Eu tô falando de travestis e afins. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sim. É uma curiosidade pela ignorância mesmo. E muitas vezes, só para fechar essa questão... Tem a ver com o que você colocou mas aqui agora. Mas muitas vezes, aí pra a pessoa se prostituir, não apenas para comer, mas para fazer o tratamento. E compra prótese, que muitas querem usar prótese, não ficam satisfeitas, porque, um detalhe, as mamas crescem naturalmente. Mas muitas não ficam satisfeitas com o tamanho. Então querem prótese, né? Aí para comprar essa prótese, para comprar os remédios que não são baratos. Remédio nenhum quase é barato no Brasil hoje em dia, mas para comprar os remédios que não são baratos. Aí se prostitui para conseguir esse dinheiro. Além da subsistência, tem também essa questão de terminar o processo, né? De fazer a transição. E é uma desigualdade que pouca gente vê, que é invisibilizada. Deixa eu te perguntar uma coisa importante aqui agora, né? Você estava falando aí agora e eu estava relembrando o ex-deputado federal Clodovil, né? Que nunca se assumiu homossexual. Nunca. Embora, né, haja grande especulação em relação à escolha pessoal, né? Do ex-parlamentar. Agnaldo Timóteo, há também especulações, Sim. embora nunca tenha se assumido, dentre muitos outros nomes. Sim. Né? Você está numa cidade que é extremamente religiosa, aí você diz assim, eu sou ateu. Você está numa região, no Nordeste brasileiro, onde, querendo ou não, e a gente não pode negar o fato, o patriarcado ainda é muito presente. Com certeza. O machismo é muito presente. Com certeza. Mulher morre nessa região aqui a dar com pau. Pelo século XXI, Ceará cara. é o segundo estado que mais mata mulheres. No Ceará são 7 mulheres para cada 100 mil habitantes. Então eu queria colocar para você o seguinte. Mato Grosso do Sul, que é 7,8. Eu queria colocar para você o seguinte. Primeiro, uma dúvida pela ignorância. E creio que haja ignorância. Ignorância é o fato de você não conhecer, não ter ciência, né? Para quem está nesse processo, eu estou insistindo muito nisso, né? Sobretudo porque você é a primeira pré-candidata trans nessa região. E eu quero tocar muito nesse tema para isso ficar latente, né? Para quem está nesse momento, né? No seu momento, sabendo ser uma mulher. Eu tenho ciência plena de que você se vê, se percebe, se assume mulher. Eu tenho ciência plena disso aqui, né? Para muita gente que olha para você, e eu tenho certeza que você sabe que vai viver isso, né? Quando for pedir voto, a visão de algumas pessoas, talvez da maioria, seja: não é uma mulher. Isso. É um homossexual travestido Isso. de mulher. Você está Você está pronta para enfrentar isso? Tô, porque isso já é o cotidiano. Isso aí pra mim chama-se terça-feira. Muito cotidiano. Deve ser horrível isso. Horrível, horrível. A gente tá invisibilizada muitas vezes dentro do próprio meio LGBT. Muitas pessoas LGBT mesmo não aceitam, né? É um debate interno do movimento, mas isso acontece. Tem que ter muito sangue nos olhos. Tem que ter muito sangue nos olhos. Mas é isso. Eu acho que a política serve também para elevar o debate. Eu discordo dessa posição de, não, para ganhar voto, não vamos falar disso, não vamos falar daquilo. Política é gerar debate, é gerar o debate. Se os candidatos, pré-candidatos, eleitos, deputados, quem está em pré e as campanhas passadas, colocando historicamente tudo, perspectiva, não coloca o debate no momento de eleição, o debate não acontece. E a campanha política, que deveria
progredir o debate, pode servir para regredir. Por exemplo, alguns tempos atrás, aliás, de um tempo para cá, vem se falando da esquerda. Não fala disso. Não fala disso, porque o público é conservador. Não fala. Eu discordo, fala, se posiciona. Primeiro, porque aí você está enganando, você não está falando, sendo que aquela é a sua posição, e quando chegar lá você vai defender isso, e só para se eleger você não está falando. Para mim, isso é desonesto. É hipocrisia. Então eu aqui estou falando o que eu penso, né, enquanto pré-candidata, e eu quero elevar o debate. Eu quero que isso vire pauta, né? Porque uma coisa é estar em pauta na universidade. E eu tô lá na universidade, todo mundo me aceita, quer dizer, muita gente me aceita e tá aberto para isso. Só que quando eu chego na rua, no triângulo de noite, eu vejo mulheres trans na noite, né? Em uma situação precária, em condição de prostituição, invisibilizadas. Quem é que vai ali? Quem é que vai olhar? Quem é que fala? Ninguém. Então, eu acho que isso tem que ser debatido. Essa desigualdade, por exemplo, de acesso ao tratamento de transição tem que ser debatida e ninguém está debatendo. Por quê? Porque temem que vai perder o voto evangélico. Eu discordo. Cria a discussão entre os evangélicos. Por quê? A gente imagina, por exemplo, evangélicos, católicos, com uma massa uniforme que pensa todo mundo do mesmo jeito. Não é assim. Não há unanimidade. Existem tendências. Mas se não lançar o debate, a coisa não muda, né? E a gente vai ficar para sempre nisso, porque aqui o casamento homoafetivo entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, é uma coisa hoje regra na sociedade brasileira. Porque durante muito tempo, essas pessoas colocaram no debate público e levaram lapada. Até 2010, pouco tempo atrás, você falar nisso era visto como uma coisa horrível. Meu Deus, vai destruir a família. E hoje em dia é uma coisa que acontece, né? Então o debate... Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está num período... Eu sou de outra geração, né? Eu sou de outra geração, a minha geração... Eu sou da melhor geração que já existiu, que é a geração dos anos 80. A melhor não vai ter igual nunca mais. É uma realidade, né? Naquela época, a gente estava... Nos anos 80 eu tinha 7 para 8 anos, eu sou de 73, né? Já estou passadinho já. Mas a gente estava na década de 80 até 85, ali ainda regime militar, depois de 85 transição para o regime democrático, ainda tinha nas escolas o SPB, moral e cívica, perfilamento para tocar o hino e afins, né? Era uma situação mais organizada. Não estou defendendo ditadura militar, nem militarismo, estou dizendo que era uma coisa mais organizada. Eu acho que a gente não estava preparado para viver uma liberdade de forma tão abrupta, né? Porque, se não vejamos, há muitas manifestações, né? Eu não vou citar a parada gay, porque acho que a parada gay é um negócio mais organizado. Mas há movimentos, ou há pessoas que participam de movimentos, se aproveitando desses movimentos, criam situações que muitas vezes são vistas como degradantes. E acho que você já teve acesso a algumas cenas dessas. Eu não quero ser mais explícito, né? Sim. Acho que não tem necessidade. Né? Essa questão de você ser mais explícito em contrapontos que ferem ou estariam a ferir aquilo que a família brasileira tem como o normal. Sim. Não causa uma certa espécie de prejuízo, né, a quem está vivenciando uma situação parecida com a sua e que tem a visão de que é preciso discutir de forma mais organizada, mais civilizada, tocando o dedo na ferida para que a sociedade possa sentir a dor e desperte para isso também? Não, assim, isso acontece em todo canto, né? E a gente vive em um país capitalista, né? E o que capitaliza hoje em dia, o que gera view, o que gera dinheiro, engajamento, é o choque, é o afronte, né? Então, muitas vezes, algumas figuras, dentro da própria lógica das redes sociais,
né, elas criam um factoide. Mas isso está longe de ser a regra do movimento LGBT. Eu costumo dizer isso. Ó. Mulheres transexuais, travestis. Qual é a imagem mental? Mas tem uma diferença, né? Travesti é travesti, mulher trans é mulher trans, homem trans é homem trans. Mas né? a imagem delas na mídia é a mesma. É uma figura glamurosa, sempre extremamente maquiada, com uma pose meio aristocrática, assim, né? E aquele glamour. Essa não é a realidade. Não é a realidade. Mulheres trans, travestis, são pessoas comuns, cotidianas, querendo viver sua vida. Ter um emprego, ter um salário no final do mês. Tem que comer, tem que pagar a conta, Exatamente. tem que morar. Essa figura construída, essa figura mercantilizada, infelizmente também é o que vende, muitas vezes por causa dessa invisibilização. Você não conhece as mulheres trans reais, que elas estão invisíveis na prostituição, nos becos, nos meandros do bairro Triângulo de Juazeiro do Norte, né? Na noite profunda, e não se fala nisso. E quando você pensa na mulher trans, na travesti, primeiro você pensa que elas são a mesma coisa, e é essa figura, né? Glamurosa, luxo, que almeja o luxo, que quer ser cantora, que não, isso não é. Eu sou professora, gosto de ser professora, né? Mas óbvio, eu entendo todas essas questões, mas se você for pensar bem, todo grupo social tem o espantalho feito. O que é o espantalho? Você pega essas exceções, na verdade, e transforma elas em regra para denegrir não, perdão pelo termo, esse termo é racista, para falar mal de todo o grupo, né? Isso acontece com comunista, com esquerda. A esquerda, e acho que você tem dimensão disso, é a coisa mais dividida do mundo. A esquerda não consegue conversar entre si. São muitas correntes, né? Exatamente. Mas um conservador, ele vai pegar uma fala de uma pessoa de esquerda e vai dizer, o que é a esquerda? E a gente também faz isso, a gente pega o pessoal de direita e muitas vezes faz isso também. Então todo grupo social tem o espantalho pronto para ser usado, né? Então eu acredito que primeiro a rede social, a lógica dos negócios em rede social pede choque, pede afronte, pede polêmica, né? E também há o espantalho feito. A gente vive em um país, como você falou, conservador, um país majoritariamente conservador, patriarcado muito forte, né? Então, esse grupo tem um espantalho feito e esse espantalho é usado. Aí pega uma exceção ou duas, né? Que você pega, quando você coloca relativamente, 1, 2%, né? Do que é produzido, do que é feito, do que é vivido no meio LGBT, e diz, isso aí é o meio LGBT. É essa decadência, é esse afronto contra a família brasileira. E outra coisa, família brasileira é outro espantalho, mas um espantalho usado por eles. Eu, na minha sala de aula, quando eu era estudante, ensino médio fundamental, cara, contavam-se nos dedos de uma mão, daqueles 40 alunos, os que tinham mãe, pai, aquele lar idealizado. A maioria era mãe solteira, a maioria criada pela avó, pelo tio, né? Eu mesma, filha de mãe solteira, minha mãe me criou, e a meu irmão também. A família tradicional brasileira, né? Que é pintada em prosa e verso, pai, mãe, filhos com saúde, educação, bem-estar, isso está no imaginário. Assim... Né? Existe, claro que existe, mas numa proporção extremamente pequena. Quando a gente fala nessa questão, a gente não está querendo acabar com a família, a gente quer que seja reconhecido que não é a única configuração de família. Perfeito. E quando a gente faz isso, a gente não está falando só de casais homoafetivos, a gente está falando também da mãe solteira. Essa ideia de família, ela repreende mães solteiras, como a gente teve, e isso leva a coisas como, por exemplo, em 2018, o atual vice-presidente da República falando que mãe solteira, filho criado sem pai, vira... Sua mãe, você e seu irmão formavam um núcleo familiar. Exatamente, era família. Sem sombra de dúvida. Mas quando o conservador diz, mirando casais homoafetivos,
que família é homem e mulher, mirando casais homoafetivos, ele acerta a mulher solteira, a avó que cria E há um equívoco na própria Constituição da República, né? Falando sobre essa questão da família. Sim. Né? Já ultrapassou o momento de uma proposta de emenda constitucional para consertar esse equívoco, a bem da verdade. Concordo. Mas enquanto o Congresso é majoritariamente conservador, isso fica impossibilitado, né? É complicado. E a gente vive num estado que isso é especialmente grave, porque a maioria das famílias são criadas por mãe solteira. A maioria dessas famílias, né, em suas diversas constituições, elas vivem com até R$ 178 por mês. Mais de 3 milhões de cearenses hoje vivem na extrema pobreza. 3% da população. 33% da população, perdão. Isso é 33% da população cearense vive na extrema pobreza, com até R$ 178 por mês. Horrível. Isso é per capita. Enquanto isso, o Ceará é o estado do Nordeste com o maior número de bilionários, são 17, né? Menos de 1% da população, bem menos de 1% da população, né? Eles juntos totalizam, eu estou aqui, 79,3 bilhões, né? Então, a gente está falando aqui de um estado... Ela trouxe uma colinha. Porque eu sou péssima com... com números. De memória, nome e número, né? Mas, enfim, a gente vive em um estado profundamente desigual. É o estado mais desigual do Nordeste, né? E você colocar, né, esse peso nessas famílias, né? Tipo... Além de elas viverem na extrema pobreza, em um estado extremamente desigual, né? Eu vou usar um termo forte, mas criminosamente desigual, né? Porque a gente não vê nenhuma medida afirmativa sendo tomada nesse sentido com força. Os governos cearenses de uns tempos para cá são muito avançados, fizeram várias transformações importantes. O campo do turismo, que praticamente não existia, hoje é forte, né? Mas ainda existem várias coisas para correr atrás. O que foi feito sempre dá para melhorar, né? E não há, infelizmente, medidas afirmativas nesse sentido. E veja bem também, entrando nessa questão da família ainda, né? Vamos trazer essa coisa da ideia para a realidade, para a materialidade, para a concretude, né? 87% das pessoas mortas em ações policiais no estado do Ceará são homens jovens negros, né? Muitas vezes filhos de mães solteiras, né? 87% das pessoas mortas em ações policiais, muita gente, são pessoas negras. Ou seja, você vê aí o racismo, você vê aí a violência policial no Ceará, né, que ainda é muito grande. E em Fortaleza, em 2021, esse número chegou a 100%. 100% das pessoas que morreram em ações policiais em Fortaleza, no município de Fortaleza, ano passado, foram pessoas negras. E da periferia. E da periferia. Então, veja bem. Mas é preciso também verificar as circunstâncias dessas mortes. Não, óbvio. Mas isso indica muita coisa. Né? Isso indica muita coisa. Indica falta de educação, Exatamente. de infraestrutura, de atendimento à classe empobrecida, de ausência de programa social. Mas aí há vamos... uma gama de situações. O que é a família brasileira? Né? A família brasileira tem diversas conjunturas. A maioria dessas famílias, muitas vezes, são de mãe solteira, ou é a avó que cria, ou às vezes é até adotado, né? E muitas vezes não adotado, passando pelo regime, né, legal. A criança ficou, a mãe fugiu, o pai fugiu, ou aconteceu alguma tragédia, e eu peguei para criar, né? Esse tema é muito... Peguei para criar, é verdade. Então, você veja bem, essas famílias mais pobres passam por isso, têm acesso limitado às ferramentas públicas, né, aos dispositivos, escolas, né, bibliotecas. Muitas vezes são obrigados a conviver com tráfico, com milícia, que aqui no Ceará está se alastrando, né? E ainda por cima, além da miséria, não tem um reconhecimento. Não são vistas como famílias ali, né? Não são vistas como família. Então, quando um político conservador ele está falando
família, aliás, é mulher, homem e crianças, ele está colocando um peso a mais em uma população extremamente precarizada já. Que a gente aprendeu a naturalizar. A gente aprendeu a naturalizar. A gente aprendeu a naturalizar a pobreza, a gente aprendeu a naturalizar a periferia, a gente aprendeu a naturalizar as pessoas que mais vão para o crime serem pessoas negras. Por que essas pessoas vão para o crime? Primeiro, vamos ver aqui dois campos. O campo de tentar ter uma vida melhor. Tem um documentário chamado Diário de uma Guerra Particular, né? Um diário que ganhou prêmio e tal. Ele entrevista tanto policiais quanto presos, pessoas que foram presas por tráfico, né? O cara diz, eu vou trabalhar no centro, salário mínimo da época, né? Eu ganho R$200 por mês, não consigo comprar um tênis, não consigo comprar uma roupa de grife. E fui pro tráfico e tenho acesso a tudo isso. Vamos desconstruir isso. Vejam bem, o padrão de beleza e de consumo é vendido como o mesmo para todo mundo. Eu e você, que somos, vamos ver assim, classe média, eu sou uma servidora pública, professora do Estado, né? Você é um profissional da comunicação, né? Mas o padrão de vida que é vendido como ideal para mim e para você é o mesmo que é vendido para pessoas mais pobres. Sem dúvida. Então, essa pessoa, por não ter acesso a isso, ela busca outros meios, porque ela foi ensinada pela propaganda que aquilo é viver bem. Mas a gente não pode normalizar a ação criminosa. Eu estou fazendo esse apontamento para depois me dizer, a Sueli estava lá. Pano. E vão falar, sem sombra de dúvida, vão falar. Mas eu, obviamente, defendo que pessoas que cometem crimes têm que ser punidas por esses crimes. Precisa. Né? Assassinato é indefensável. Todo e qualquer crime. Mas vamos entender que, para corrigir esse problema, a gente tem que corrigir a causa. Eu não quero gente sendo assassinada. Não quero gente sendo roubada. Eu fui roubada em Juazeiro do Norte 7 vezes. Eu cresci no João Cabral. Eu fui assaltada 7 vezes. Da raiva, da revolta. Você quer descer o murro no cara. Se eu pegar esse cara, se eu tivesse condição, você pensa isso. Eu tô cansada de ser roubada. Tô cansada de escutar falar de assassinato. Tô cansada de todo final de semana assassinato no Triângulo, no João Cabral, no Pio 12. Tô cansada. Quero que essas pessoas sejam punidas. Mas eu não quero mais que pessoas morram. Eu não quero que uma pessoa morra para depois o cara ser punido. Eu quero prevenção. Eu não quero que gente morra. Eu não quero que gente seja roubada. Meu celular não vai voltar. Né? Meu celular não vai voltar. A moto de pessoa que foi roubada não vai voltar. Muitas vezes porque o cara foi preso, foi desmontada, tá em não sei quantos pedaços já, né? Prevenção. Então, o que eu tô falando aqui é a verdadeira solução. Porque, eu vou pegar aqui um exemplo, né? Nem desses governos de direita. 2010, governo Lula colocou o exército no Morro do Alemão. Expulsou os traficantes. E o que é que ele conseguiu criar lá no Morro do Alemão? A milícia. Ou seja, você trocou o problema, mas o problema ainda tá lá. Isso indica o quê? Pessoal, não tem servido, não tem funcionado. Deixa eu colocar uma situação que eu me lembrei. Só um momento. A política pública, como ela vem procedendo no Brasil, não tem funcionado, né? Então, é um adendo que eu fiz à minha fala. Mas você sabia que essa questão, ela é cultural, não é só do sistema? E eu vou dizer por quê. Se torna cultural. Eu vou te dizer por quê. Eu estou entendendo, eu tenho certeza que quem está nos assistindo está compreendendo todas as suas colocações. Eu tive o prazer de entrevistar uma liderança política, né, nesses dias. E a gente falava sobre o sistema. Terminou a entrevista, o programa acabou, fui tomar um cafezinho junto com 2 colegas também de profissão e esse entrevistado. E aí nós tocamos nesse assunto, o sistema. Mas o sistema não é a classe política apenas. Não. Ela é o sistema resultado. somos todos nós. Ela é resultado. E aí essa liderança diz, Crispim, sabe quando isso vai acabar? Nunca. E sabe por quê? Porque quando há uma eleição, o sujeito pode ser a melhor pessoa do mundo. Pode estar no exercício de um mandato. Quando vai ao eleitor, o eleitor muitas vezes diz, se houver conhecimento da ação parlamentar. Estou acompanhando o seu trabalho, você é dedicado, bom vereador, bom deputado.
tem se manifestado em relação às causas que a gente quer que realmente né, tenham voz na Casa Legislativa. Mas o fulano de tal teve ontem aqui e fez uma proposta. Eu queria ouvir a sua. Quer dizer, o eleitor tá corrompendo o candidato, porra. Ou seja, veja Você tá bem. entendendo? Ou Então, seja... o cara tá votando Aham. porque tem interesse pecuniário, mantendo um sistema que é podre, pra depois dizer, político X não faz porra nenhuma. Aí, veja bem. Tá entendendo? É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Percebe, olha o padrão. A desigualdade social ameaça a democracia. Olha. Eu vou aqui criar um personagem. Eu sou uma mulher pobre, tô vendo meus filhos passarem fome, choveu e o teto de um quarto caiu. Tô em tempo de eleição. Meu Deus, estou desesperada. Como é que eu vou pagar? Né? Como é que eu vou pagar? Vem um político e eu vislumbro a oportunidade de consertar. Porque eu não tenho condição de fazer isso sozinha, né? Então, primeiro, há sim uma questão cultural. O Brasil foi um país de apadrinhamento político. Um rico apadrinhando outro rico para ser candidato. Foi a República do Café com Leite, né? Foi a República do... O Brasil nasceu errado desde a sua nascença propriamente foi dita. O jeitinho... Pra cá só veio o refúgio de Portugal. Foi o jeitinho, foi a República do jeitinho, foi a República do... né? Mas o que é que dificulta, de fato, o conserto desse problema? É que, enquanto a gente tiver uma desigualdade social tão grande, gente tão capaz de comprar tudo e todos, e gente tão incapaz de sua autonomia, nós vamos ter uma situação em que cada vez menos nós temos uma democracia plena. Porque fraude eleitoral, de fato, não pode acontecer. A gente tem um sistema eleitoral relativamente seguro, mas essa fraude indireta da compra de voto, da influência... Presente em todo e qualquer play. E ela está na mão de quem de quem tem recurso, dos candidatos que são apoiados por quem tem recurso. Então, enquanto a população ela não tiver condição de se politizar e votar com ideia, a gente não muda isso. Ah, mas a pessoa pobre tem que entender que se ela botar uma pessoa errada lá, a população pobre é descrente da política. A política nunca trouxe nada de bom para a população mais pobre. Nunca trouxe. Isso não aconteceu. Isso nunca aconteceu, né? Então, as pessoas mais pobres, mais humildes, mais carentes, elas não acreditam na política. Não acreditam. Porque, primeiro, no Brasil a coisa não é tão simples. Quem manda no país não são os políticos. Né? Quem manda no país é quem tem o dinheiro. Você vai lá, o presidente... capital financeiro. Exatamente. Então, sem sombra de então dúvida. a população pode não saber disso com essas palavras que a gente está usando, mas ela sente na pele. Pô, votei nesse cara e não estou ganhando nada. Política não serve para nada. Política não é para mim, né? Porque eu não tenho dinheiro para me candidatar e ganhar, então política não é para mim. Essa ideia de que política só acontece lá, mas não. Política é movimento social, política é associação de bairro, né? A população precisa entender isso também, óbvio, mas tem que também ser educada nesse sentido, né? E a gente tem avançado muito. Da redemocratização para cá, tem abundado movimentos sociais. Tem os partidos de... O meu partido foi... Abundado movimentos sociais que, inclusive, se aproveitam de situações para que os seus dirigentes enriqueçam ilicitamente. Alguns, né? Sim, não vou generalizar, não posso generalizar, óbvio, mas acontece. A gente tem aí história. Em um país, né, como o nosso, primeiro, em um país capitalista, que o ideal é ficar rico, vai ter sempre isso. Vai ter sempre gente querendo ficar rica no movimento, óbvio, né? Mas a gente tem movimentos sociais importantíssimos, sem os quais leis não teriam sido aprovadas. Porque assim, de boa vontade de político, a gente não pode contar muito, né? Agora, quando o movimento social se organiza, faz pressão,
consegue contatar deputado, vereador, consegue fazer um movimento, a coisa sai. Mas olha só o que você falou. De boa vontade política, a gente não pode contar muito. Exatamente. Porque Mas você tá querendo entrar no jogo. porque eu quero mudar o jogo. Né? Eu quero mudar o jogo. Eu quero ser uma voz dos movimentos sociais. Você tá no União Popular. Unidade Popular. Unidade Popular. Que foi um partido construído por movimento social. Inclusive. Movimento social. Quem coletou assinatura na rua foi militante de movimento. E não estava recebendo por isso. E nem os dirigentes estavam. Né? Era uma coisa de ideologia. Era um movimento de ocupação chamado MLB. Era um movimento sindical chamado MLC. A gente não se via representado ideologicamente pelos partidos de esquerda que estavam aí. A gente não se via. Esses movimentos não se viam. É uma visão puramente eleitoreira. A gente não tem uma visão puramente eleitoreira. A gente vê a política como algo integrado. É movimento social, é rua, é associação de bairro. E é também o parlamento, é também um cargo executivo. Tudo isso integrado, né? E boa parte dos partidos de esquerda sacrificaram seus principais ideais para ganhar a eleição. Jogaram pautas importantíssimas. O PT é exemplo claro disso. Jogaram pautas importantíssimas. Eu não vou citar nome. Estou falando do PT, porque o PT nasceu sob a égide do combate à corrupção em 1980. Se permitiu ser igualzinho a todos os demais. Então, na minha concepção. Pronto, então. A gente não se vê representado pela lógica eleitoreira. O que é a lógica eleitoreira? Suede, tu fala em lógica eleitoreira e tá pré-candidata. Lógica eleitoreira é sacrificar os ideais do movimento para ganhar a eleição. É sacrificar as principais pautas do movimento para ganhar a eleição. É ver a eleição como fim. A eleição não é um fim. A transformação social não vai vir de cima para baixo. Ela é integrada, é movimento social, é sindicato, é tudo isso, entendeu? E a gente não estava se vendo representado. Na nossa concepção, boa parte dos movimentos sacrificaram sua ideologia pela eleição. Como é que está o partido hoje no estado do Ceará? O partido hoje no estado do Ceará, ele existe na região metropolitana de Fortaleza, né? Existe com força, com força, musculatura? Fazendo ocupação, por exemplo, né? Ajudando em ocupação, dando força em movimento social. A gente é Quando você fala fazendo ocupação, você está dizendo... Prédio ocioso, né? O prédio está lá parado, abandonado. Tem os moradores de rua, né? Que estão pleiteando, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que não sai. A gente faz a ocupação, isso é legal, né? Isso é legal, pouca gente sabe, mas o prédio não pode ficar sem função social. Se ele está sem função social, ele está abandonado, né? Então ninguém está usando. Para fazer pressão para o governo estadual liberar logo. A gente conseguiu recentemente, a ocupação Dragão do Mar pegou o antigo prédio do Tribunal de Justiça que estava às traças, caindo aos pedaços, colocando essas famílias lá para viverem lá enquanto não saía, enquanto fazíamos a pressão, porque a gente não queria que essas pessoas ficassem na rua, levando chuva, sem ter o que fazer, fazendo cozinha comunitária, organizando doação para essas famílias. Nós e o MLB, Movimento de Luta nas Vilas, Bairros e Favelas, que é um movimento nacional, que foi um movimento fundador da UP, né? Então, a gente nós nos vemos como um partido movimento social. De esquerda. Meio partido, meio movimento social de esquerda. A gente só existe dentro do movimento social. A gente não concorda com essa lógica do o candidato eleito está aqui, o partido político está aqui concorrendo à eleição e o movimento social está aqui. Não, nós somos um partido / movimento social. Então, é um partido forte lá, tem muita inserção no movimento e aqui também. Por exemplo, a conquista do passe livre em primeiro turno recentemente é uma luta que a UP está com outros movimentos sociais e outros partidos também que se envolveram desde o começo. O DCE, a volta das linhas dos ônibus que foram diminuídas na UFCA, nós estivemos nessa luta também. Os movimentos de protesto do ano passado, a UP foi uma força dirigente nacionalmente e aqui também. Aqui, na região do Cariri, quem puxou foi a UP, fomos nós, né? E os outros partidos vieram colaborar, né? E depois virou uma coisa de todo mundo, mas o pontapé foi da UP, né? Aqui na região. Mas a gente não escuta, e aí eu tô colocando como jornalista. Sim. A gente não escuta muito falar na UP. Pois isso é um problema, porque o movimento, o jornalismo hoje, você sabe muito bem disso, melhor do que eu até, é uma coisa que, se você não tem apoio de empresa, de patrocínio, você não consegue produzir direito, né? É muito difícil você, de iniciativa própria, saindo da Universidade de Comunicação Social, construir uma coisa, né? E se você entra no editorial, você está
trabalhando para aquela empresa de jornalista. Você não publica o que você quer, né? E a gente não tem... Eu nunca tive matéria censurada no Diário do Nordeste. Sim. Nunca tive matéria censurada na Folha de São Paulo. Sim. Nunca tive matéria vinculada em qualquer veículo que já Mas passei. eu vou te dar um exemplo. Nunca. Eu vou te dar um exemplo. Ó, ano passado, dia 29 de maio, teve um protesto nacional. 2 milhões de pessoas foram à rua. 2 milhões. A gente foi cabeça nesse movimento. A Folha de São Paulo fez apenas uma pequena nota sobre o movimento. Que A nota saiu? Saiu. Então foi publicada a informação. Mas um movimento que leva 2 milhões de pessoas para a rua É que às vezes, né? editorialmente, há uma visão diferente daquela do movimento. Exato. O movimento quer ganhar uma página de jornal. Foi o que eu quis dizer. Mas o jornal não tem uma página para dar, mas deu a informação. Foi o que eu quis dizer. Né? Então, a gente sai, mas a gente não sai dessa forma. Em primeira página, a gente se esforça para aparecer, né? Inclusive eu estou aqui, saiu ontem na Folha da Manhã, saiu meu nome no Miséria, na lista muito elogiando o trabalho da Roberta também, que é minha assessora de imprensa. E nacionalmente a gente tem feito esse trabalho também, né? A conquista dessas casas. Aqui no Cariri, vocês estão em quantos municípios? Aqui no Cariri nós estamos em Juazeiro. Você que está puxando o partido? Não. Quando eu digo assim, você que está puxando o partido, é porque muitas vezes, né, quando um partido chega a uma determinada região, tem alguém para pontuar nos demais municípios, né, a criação ou das comissões provisórias, né, ou dos próprios diretórios. Eu sou da comissão aqui, da comissão provisória aqui, né? A gente ainda não fez o diretório, a pandemia atrapalhou bastante. Imagino. Nesse sentido. Então a gente tinha uma sede, mas a gente teve que abandonar a sede por causa da pandemia, né? E estamos sem sede atualmente, mas estamos correndo atrás, né? Em breve pretendemos ter a mesma estrutura que nós tínhamos antes da pandemia. Eu sou da comissão provisória, né? E eu sou do diretório estadual. Então vocês estão hoje aqui em Juazeiro. Sim. E onde mais? Estamos em Juazeiro, estamos em Crato, estamos em Campos Sales, estamos em Senador Pompeu, no interior, né? Interior do Ceará. Senador Pompeu e Campos Sales, essas cidades. Então, em Juazeiro, Crato e não estão na Barbalha por qual motivo? A gente ainda não conseguiu se inserir na Barbalha, né? É questão de conseguir filiação lá, de fazer evento lá, por motivos de... O movimento social, infelizmente, o que acontece Tem muita crítica a isso, né? Os protestos, eles acontecem sempre em Juazeiro ou Crato. Sempre em Juazeiro ou Crato. Então termina que os partidos de esquerda crescem mais em Juazeiro e Crato. Porque o partido de esquerda cresce no movimento. Exemplo, vai uma figura do movimento estudantil que é sem partido para o protesto. Conhece o PSOL, conhece a UP, ou conhece o PCB lá. Aí se filia. Então, a lógica do movimento social aqui, e muita gente critica essa rotatividade Juazeiro-Crato, vamos levar para Barbalha, vamos levar para... Né, faz com que os movimentos cresçam mais aqui. Então, os partidos de esquerda são mais fortes aqui e no Crato, do que em Barbalha, do que em outras cidades, né? Em outras cidades eles podem até crescer de forma fisiológica, né? A Baiara tem uma prefeitura do PT, né? Mas não veio do movimento social. Foi uma coisa mais de gabinete, né? Por assim dizer. Tá vendo aí, meninos? Aí, mas sem falar nada contra a dignidade do prefeito de Abaiara, mas eu estou me referindo apenas ao que aconteceu. Claro, lógico, sem dúvida. Então, a militância vem de Juazeiro e Crato porque os movimentos acontecem em Juazeiro e Crato. Infelizmente, e é uma crítica que tem sido feita, um protesto que tem sido feito dentro dos movimentos sociais vamos levar para a Barbalha, porque há essa consciência já de que a gente cresce no protesto, na greve, na reivindicação. Se a gente não faz reivindicação, protesto, greve, movimento em Barbalha, como é que cresce em Barbalha? Se não faz em Missão Velha, não cresce em Missão Velha. E é por isso que só está nesses locais. Para você ter uma ideia, como é que a UP chegou em Campos Sales e Senador Pompeu? Uma pessoa mandou uma mensagem na rede social da UP, nas redes sociais da UP. Mas a gente não foi lá. A gente não encabeçou o movimento lá. Né? Então é uma crítica que tem que ser feita aos movimentos. Vamos sair de Barbalha, de Crato e Juazeiro e vamos para outras regiões. Tem luta para ser tocada em todo canto. E a gente tem que tocar essas lutas. Porque se a gente não correr atrás, elas continuam locais, elas não se espalham, elas não se integram. Porque é isso, a gente tem que ter uma visão integrada. Né? Uma visão integrada. Esse problema de Barbalha, dos alagamentos que a gente está, infelizmente, testemunhando, são problemas só de Barbalha? Não são.
né? São problemas de infraestrutura de todo o Estado. Não, a gente teve aí recentemente, eu publiquei inclusive matéria na Folha, Várzea Alegre, 54 pessoas ficaram ilhadas, em Cedro, 300 pessoas ficaram ilhadas, muito recentemente. Né? A gente está tendo alagamento em Juazeiro, alagamento no Crato, não é uma coisa desconhecida, né, de todos nós que vivemos aqui na região. A população, os serviços, as administrações municipais ainda não pensam o Cariri como uma região metropolitana, não pensam. E os movimentos sociais, infelizmente, ainda não... Isso é uma autocrítica, que eu faço a mim também, e que eu sou do movimento social, ainda também não pensa como uma região metropolitana. Não entende que o problema de Abaiara também é problema de Juazeiro. O problema de Caririaçu... umbigo, né? Exatamente. O restante do corpo. É ver o que está acontecendo imediatamente, de forma imediata, né? Então, a gente tem sim que pensar... E minha pré-candidatura também vai nesse sentido, né, de tentar levar o movimento social para esses locais e também tentar trazer esses movimentos sociais desses locais que estão lá ilhados para integrar. Né? E se acontecer de eu conseguir, eu fazer isso enquanto uma representação. Porque assim, o mandato tem que estar a serviço da população. Né? O mandato tem que estar a serviço da população. Então, se a minha compreensão, e eu fui eleita hipoteticamente, né, enquanto uma política de esquerda, se eu tivesse honra, enquanto uma política de esquerda, minha concepção é, o que transforma a sociedade é o movimento social, basicamente. Então eu tenho que fortalecer o movimento social, né? Eu tenho que ajudar o movimento social e representar o movimento social lá em cima, lá em Fortaleza, né? Então, tá entendendo? Tu tá entendendo essa lógica, né? Então, tá centrado aqui, porque infelizmente a gente ainda não percebe essa região como uma região metropolitana, né? Infelizmente. Tá certo. Gente, a gente conversou aqui, bateu papo, trocou ideia com Suede Carvalho, professora, historiadora, pré-candidata à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará no pleito 2022, né? Pela Unidade Popular. A primeira pré-candidata transexual da região do Cariri. Foi muito bacana te receber aqui, adorei o papo, acho que quem está assistindo, quem assistiu até agora, também passou a ter outra visão em relação às colocações que você fez, né? Eu só posso desejar sorte, né? E torcer para que você volte em outras ocasiões, porque eu acho que tem muita coisa para a gente discutir ainda aqui. Eu agradeço o espaço, né? Eu agradeço a abertura e colocar que você foi muito bem elogiado. Eu nunca tinha participado de um podcast assim, né? Estamos surfando todo mundo junto aqui, numa onda diferente. E fiquei feliz realmente pela liberdade de fala, muito respeitoso, né? Disposto. Pessoal aí não viu os bastidores, mas ele falou comigo antes, ó, pode me corrigir no ar. Se eu deslizar, pode me corrigir. Então, muito grato, primeiro, pelo espaço e pelo respeito. Eu espero que você retorne. Trocamos ideia aqui com o Suede Carvalho. Muito obrigado por ter acompanhado. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Adiciona aí o sininho. Aciona, na verdade. Aciona é ótimo. Aciona o sininho para você receber toda terça e toda quinta os vídeos novos aqui do canal. Tá bom? Valeu. A gente se vê por aqui.